O olhar da Miranda sobre rotina, como potencializar esse milagre desprezado pela raça humana, é o tema da live class de hoje. E a gente vai entender por que o cérebro, que precisa tanto do conforto, daquilo que é conhecido para manter a sua sobrevivência, foge tanto da rotina que deveria ser confortável. Vamos entender também por que a rotina é tão importante e como você fazer deste ritual diário um verdadeiro milagre. Quero dar oi para quem está chegando aqui. Envie essa live class para as pessoas que você ama, porque quando as pessoas todas entendem a importância da rotina, as pessoas que estão próximas a você, é mais fácil elas respeitarem as suas decisões rotineiras. Bom dia, Ritmo das Lentes. Seja bem-vinda, seja bem-vindo todo mundo que estava entrando por aqui. E antes de a gente entrar na minha colinha, que já está pronta, eu quero falar da editora, a minha editora, a Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, começando, claro, por Paris Sans-Eiffel, essa trilogia maravilhosa sobre vinhos, viagens e desejos. Se você quiser adquirir, é só me chamar pelo direct. Os 3 livros que falam sobre vinhos, viagens e desejos, sim, mas na verdade tem como objetivo principal explorar o único amor real, o amor próprio. Depois dessa trilogia mais elegante, mais do romance, essa conotação tão sedutora, eu fiz uma cisão completa com Paris Sans-Eiffel, escrevendo Dom Juan de Merda Nunca Mais, meu 4º livro, Vacina contra Pessoas e Situações Abusivas. Você vai ter um Dom Juan de Merda na sua vida. Agora é o momento de você decidir se é o livro ou a pessoa. E depois eu escrevi Seja um Assunto que Você Domina, sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, com quase 100 ferramentas para você praticar esses temas na sua vida e ser um assunto que você domina, não que os outros dominam. Para começar a falar de rotina, eu coloquei o primeiro tópico, é por que o cérebro, que gosta tanto de tudo que é confortável, de tudo que é conhecido e tem até medo do que é novo, e por isso a gente evita tanto o que é novo muitas vezes. E esse é o maior conflito do ser humano, porque ao mesmo tempo que a gente também tem medo do que é novo, a gente deseja o novo. E o outro conflito é, ao mesmo tempo que o meu cérebro quer o conforto, ele foge do que é confortável de ter uma rotina diária. Então, por que ele faz isso? Esse conflito constante da nossa mente entre a segurança / conforto e o que é novidade / intensidade é algo que a gente vai passar a vida tentando resolver. Mas é uma busca utópica de solução, porque você não vai conseguir resolver. O que acontece é você entender o que é confortável para você e necessário para você, para o seu cérebro relaxar e manter momentos de mais calma e, portanto, mais criatividade. Pasme, a gente vai falar sobre isso. E o que é o novo para você? Quais são os momentos que te inspiram? Não necessariamente naquela intensidade emocional que leva ao vício emocional e ao vício mental. O vício emocional de sentir demais e o vício mental das vozes que nunca ficam quietas na sua mente. Temas do meu 6º livro que eu estou escrevendo agora, seja um assunto que você transcenda. E o problema disso, esse equilíbrio que a gente precisa fazer entre o que é confortável e o que é novo e intenso, é que nós precisamos encontrar esse equilíbrio sem querer mudar absolutamente tudo de uma vez só. E é isso que a gente faz normalmente. Nós temos esse afã da mudança quando a gente pensa, não, eu preciso mudar a minha vida, então você chuta o balde e resolve mudar tudo de uma vez só. E o cérebro, ele entra meio que em colapso, porque ele entende essa mudança como algo que pode ser prejudicial para a sua sobrevivência. E como o cérebro prioriza tudo que é sobrevivência, ele vai lutar contra. É por isso que muitas vezes, toda aquela rotina que você organiza, você foi na nutricionista, organizou toda a sua rotina alimentar, tá tudo organizadinho e você não consegue manter por muito tempo. Não, agora eu vou ir pra academia, então você ajusta toda a sua rotina de trabalho, em casa, com a família, seja lá como for, de estudos, e insere a academia e não consegue manter por muito tempo. A verdade é que o milagre é simples. Coisas milagrosas são simples. Só que a simplicidade requer algo, consistência. E é aí que o gato dá o pulo e que o ser humano se perde. Por quê? Porque nós não temos um cérebro
treinado para a consistência. Desde a infância, a gente é treinado por estímulos variados. E isso continuou na nossa vida adulta e potencializou ainda mais agora na era digital. Então, a gente precisa tanto desse estímulo mental que tudo aquilo que é visto como rotineiro, padronizado, é percebido pelo cérebro como enfadonho, como chato, como super tedioso. E esse é o grande problema, porque algumas coisas são realmente tediosas, mas elas são tediosas por quê? O que faz com que o nosso cérebro veja coisas rotineiras e padronizadas como tediosas? E por que a gente cai nessa cilada? Essas são as perguntas certas. Você entendeu por que você está lutando contra aquilo que é uma decisão sua. Inclusive, esses dias eu vi um questionamento que me fez refletir bastante. Na vida adulta, presume-se que nós, como adultos, escolhamos aquilo com o que vamos trabalhar, certo? Você definiu, você fez uma faculdade, ou mesmo que você não tenha feito um ensino superior, um curso técnico, ou mesmo sem um curso técnico, você decidiu aquilo que você quer trabalhar. Mesmo que tenha sido de forma racional. Então, qual é a necessidade de tanto descanso para aquilo que é uma decisão nossa? Qual é a nossa necessidade tão grande? É uma reflexão mesmo. De feriados, de finais de semana, de férias. Se é uma escolha nossa. Quer dizer, eu escolho a minha profissão e eu preciso de descanso daquilo que eu escolhi, que deveria ser algo positivo para mim. Isso eu tenho lugar de fala porque a minha primeira profissão, educação física, não foi uma profissão que eu escolhi porque eu amava. Quando eu decidi educação física, eu decidi de forma absolutamente racional. Era a faculdade que eu podia pagar naquele momento. Simples assim. Eu nem cheguei a olhar a grade curricular do que teria, as disciplinas que teriam na educação física. Eu simplesmente decidi, vou fazer educação física porque é o curso matutino. Eu estava trabalhando num shopping tarde e noite. Então é o único horário que eu posso fazer e é o único curso que eu posso pagar. Simples assim. E aquilo entrou na minha vida, eu me tornei fisiologista do exercício, validei meu método de emagrecimento para mulheres numa renomada universidade norte-americana, e dentro desse contexto, todo ele racional, qual é a necessidade quando você escolhe de ter férias daquilo que você escolhe para fazer na sua vida? Já parou para pensar nisso? Como no ser humano é um pupurri, uma mistura de conflitos e de complexidade que muitas vezes, ao invés de nos levar para a nossa verdade, nos afasta, porque o milagre, como eu disse, ele não é complexo, ele é simples. O milagre ele é algo que acontece dentro da simplicidade, mas a simplicidade tem uma única exigência. Uma única exigência. Normalmente ela é fácil, normalmente ela é disponível, normalmente ela é relativamente, talvez, barata, facilmente aplicável, enfim. Só que ela tem uma exigência. Para e pensa. Tudo que você considera fácil, simples, na sua vida tem uma exigência. Consistência. Então, tudo que é simples precisa ser feito sempre, porque senão vai se perder. E aquela simplicidade que teria um poder imenso de ser um milagre a longo prazo, acaba se tornando só um grito dentro de coisas grandiosas que a gente busca muitas vezes. Aliás, a Bachá, a minha protagonista do meu primeiro livro, da minha primeira trilogia, ela costuma falar nos livros que o extraordinário é feito de pequenices diárias. E o que são as nossas pequenices diárias, se não a nossa rotina? Agora, se a sua rotina está enfadonha, se a sua rotina está tediosa, pergunte-se por quê. Ela está tediosa porque ela não está fazendo sentido? Quer dizer, suas escolhas não fizeram sentido e você precisa de uma pausa o tempo todo disso? Ou as suas escolhas fazem sentido para você, mas você está no vício mental ou emocional da busca pela intensidade? Ou você está ouvindo as vozes alheias, quer dizer, para você faz sentido. Mas dado que as pessoas ficam questionando, mas por que você faz isso sempre? Nossa, mas você vai na academia de novo. Meu Deus, mas você saiu para jantar agora. Questionando as suas escolhas, isso faz com que você repense as suas escolhas. Essas são as perguntas certas que nos levam a transformar cada vez mais a nossa rotina num verdadeiro milagre. Um milagre que nós temos desprezado porque ele é simples, fácil, acessível. Só que como o simples, fácil e acessível, eu já disse para você, precisa de consistência.
Então, o que eu coloquei aqui na minha colinha de por que o cérebro foge tanto da rotina, se o que ele mais prioriza é o que é simples, fácil também, mas é o que promove o nosso conforto mental. Então, por que ele foge tanto disso? E esse é o primeiro conflito do ser humano em relação a esse tema. O segundo é, se você quer mudar tudo de uma vez, eu já disse, vai dar problema porque você não vai conseguir manter consistência. Uma coisa é você fazer coisas pequenas com consistência, outra coisa é você fazer coisas grandiosas com consistência, principalmente se você não treinou agir de forma consistente. E o ser humano não treina agir de forma consistente desde a infância. Como eu falei, nós estamos em busca de estímulo constante, e essa busca por estímulo constante é o que nos afasta completamente da consistência. Porque você não consegue chegar lá. Você é o Paris Saint-Germain, você é Paris em busca da sua torre. O tempo todo, buscando, e você está buscando fora aquilo que só existe dentro, porque está aqui dentro. Outro tópico que eu coloquei aqui da minha colinha, além do conflito e dessa tendência de mudança absoluta e imediata, é a falta de comprometimento que você tem com aquilo que você planeja. Esse planejamento em excesso, excesso de coisas, excesso de planejamento, excesso de escolhas. Que excessos são esses? O que está excessivo na sua rotina que não permite que ela seja um milagre? Ou o contrário. Como todo corpo parado ou em movimento tem tendência de manter isso, seja o parado, a estagnação ou o movimento, quando você tem excesso de coisas, você mantém isso por algum tempo, mas você não consegue ser consistente, não consegue manter por muito tempo. Mas quando você faz pouco, perto daquilo que você sabe que você poderia fazer, quando você faz pouco perto daquilo que você deveria mesmo fazer, o nosso cérebro entra num modo de fazer o mínimo. É nesse momento que é aquele dia que você fez quase nada, passou o dia maratonando e sente uma preguiça imensa de noite, ou sente cansaço à noite. Por quê? Porque o cérebro já está no modo de o mínimo possível, que também não é bom. Então, nem o máximo, nem o mínimo, sempre a busca pelo equilíbrio. Tudo bem, um dia, eventualmente, você fazer isso, mas se você começa a fazer isso sempre, primeiro que a gente não consegue manter, né? E outro que o cérebro ele começa a entrar nesse modo do mínimo, e qualquer pequena coisa parece grande demais para ser feita. Então, essa falta de comprometimento do ser humano com aquilo que ele mesmo combina para ele é o que leva a uma busca pelo entusiasmo, e essa busca é utópica. Então, quando você decide, não, agora eu vou mudar a vida, vou colocar a rotina, vou organizar. Terminou de assistir a live e pensou, não, realmente fez sentido, vou organizar toda a minha vida. O que eu quero na minha vida? O que eu preciso que seja rotina na minha vida? Então, vamos lá. O que eu quero? Melhorar a saúde, melhorar isso, ajeitar aquilo, não sei o que lá, ganhar mais dinheiro, tarará, tarará. Todas aquelas listas que a gente faz normalmente no início do ano, certo? Já estamos na metade e possivelmente nada foi muito concretizado daquilo. Por quê? Porque é uma lista imensa. Aí fez a lista imensa, o que você vai colocar na sua rotina efetivamente? Então, quero mais saúde. Então, lá, uma vez por ano eu vou fazer os meus exames, uma vez por mês eu vou fazer aquilo, 3 vezes por semana eu vou na academia, eu vou cuidar da minha alimentação. Mudou. Todos os itens, todos numa vez só. Só que quando você fez essa decisão, você estava altamente comprometida. E esse comprometimento não conseguiu se manter ao longo do tempo. E aí começa a reduzir. E quando começa a reduzir, o cérebro começa a entrar no modo do mínimo. E quando o cérebro começa a entrar no modo do mínimo, qualquer mudança é cansativa. Porque você quebrou o compromisso que você tinha com você antes de qualquer pessoa. Então, o maior erro que o ser humano faz é fazer aquelas listas imensas no início do ano e querer colocar tudo aquilo em prática. Isso só vai levar à ansiedade de querer colocar e a frustração de não conseguir praticar.
Essa é uma aula que eu fiz no método Livebook aplicado ao Seja um Assunto que Você Domina. O método Livebook é um curso das 100 ferramentas que eu cito aqui no livro. No livro você tem uma ideia, tem uma noção e você pode começar a aplicar. Mas no curso eu realmente ensino essas ferramentas. Porque se eu colocasse tudo que eu coloco de ferramentas, todo o conhecimento que eu tinha das ferramentas aqui, daria 10 livros ao invés de um só. E eu deixei ele fininho, deixei ele mais um resumão assim dessas ferramentas para as pessoas poderem aplicar. Quando eu terminei o livro, eu percebi que tinha coisa demais, que dava para explorar mais isso, e eu resolvi então fazer o método Livebook aplicado a esse livro. E uma dessas aulas é exatamente colocar 60 objetivos de um ano seu em prática, mas ao longo do ano, de forma distribuída, pensando no caixa, ou seja, no dinheiro que você vai ter que aplicar. Tem coisas que não precisam de dinheiro, tem coisas que precisam um pouco de dinheiro, tem coisas que precisam muito dinheiro, muito investimento. Então, pensando nesse caixa, nesse investimento que você vai ter que ter ao longo do tempo, pensando no tempo, no prazo que você tem, tanto de um ano quanto de um mês, de um dia, de uma semana. Todos esses objetivos, quando eles são colocados ao longo do tempo, entendendo também o que eles vão fazer na sua vida, quer dizer, tem objetivos que podem ser caros, que atrapalhariam toda a rotina, mas são imprescindíveis para a felicidade, são imprescindíveis para aquele objetivo de vida, para aquele momento de vida. Então ele é imprescindível, ele entra numa grade de urgência, tendência e gravidade, ele entra no máximo, precisa ser feito agora. E foi isso que eu ensinei no método Livebook, como você colocar todos esses objetivos. Isso é a verdadeira estratégia, você conseguir fazer a estratégia ao longo do prazo que você tem. Com as conquistas pequenas que você vai tendo resultado dessas conquistas, e o resultado é mais estímulo, mais satisfação, mais dinheiro. E isso vai te alimentando para fazer cada vez mais, ao invés de colocar o cérebro no modo mínimo e fazer cada vez menos. Ou seja, o próprio estímulo que a gente busca, ao invés de ser um estímulo perdido, desorientado, ele é um estímulo feito pensando no comprometimento de você com você mesmo. Esse é o ponto principal. Então não adianta a gente pensar na rotina e colocar um monte de coisa na rotina que eu não vou conseguir fazer ao longo do tempo. Principalmente quando aquilo começar a ficar maçante. E outro detalhe também é dessa parte de por que o cérebro foge tanto da rotina, se ele exige, se ele quer, e se ele tá o tempo todo tentando voltar para o modo de relaxamento, que seria o jeito natural do cérebro operar, além desses pontos de o conflito constante entre a busca pela necessidade, pelo exagero, pelo estímulo e tudo mais, e a busca do conforto, o que eu coloquei aqui também de você querer fazer tudo ao mesmo tempo e a falta de comprometimento com você, é não entender ao longo do tempo. E aí a gente cansa. E aí a gente não consegue manter. E o que nos faz não manter principalmente são as nossas necessidades infantis. Aqui eu listei uma série delas. Olha só. Essa busca do estímulo constante é uma necessidade infantil. Por que a gente precisa estar o tempo todo estimulado? Se o nosso cérebro, na verdade, naturalmente, é projetado para operar melhor na calma. E isso eu quero explicar. Por que eu digo que ele é naturalmente, e eu faço uma aspinhas? Porque o nosso cérebro ele é dividido entre dois estados. Ou ele vai pelo significado, por aquilo que eu busco de significado para minha vida, ou pela necessidade, pela carência. Então, se você está no significado, você é uma pessoa naturalmente mais estimulada, você tem mais vontade. Se está pela carência, você entra no vitimismo e você não consegue buscar as coisas. Esse é um ponto. E o outro ponto de modo dividido do cérebro é ele estar ou no modo de sobrevivência ou no modo de relaxamento. Os dois são importantes. O modo de sobrevivência te deixa mais alerta, te deixa mais estimulada, com um pensamento mais rápido. Só que esse modo de sobrevivência, ele não foi projetado no cérebro humano para ser mantido por muito tempo. Ele foi projetado para lutar ou fugir, manter a sobrevivência e depois voltar ao resfriamento. Inclusive tem um estudo que foi feito com... não lembro o nome. Levine, se eu não me engano, é o nome do cara que fez esse estudo. Eu estava escrevendo sobre ele ontem, sobre esse estudo ontem. Ele parou e pensou assim, por que algumas pessoas levam o trauma,
essa sensação de perigo iminente por muito tempo na vida, ou seja, desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, enquanto algumas pessoas que passaram, às vezes, pela mesma situação traumática, elas não levam isso por longo tempo. E aí ele descobriu uma coisa. Ele faz uma analogia interessante, que seria assim, 2 irmãos gêmeos passando por um acidente de carro. A mesma situação, basicamente a mesma genética, a mesma criação, a mesma forma. E essas pessoas passou o acidente, elas saem do acidente. O irmão que permanece com o transtorno do estresse pós-traumático por um longo tempo é aquele irmão que não consegue assimilar aquela situação, que não para sentir as emoções. Então, ele não consegue drenar isso. Esse é o irmão que leva. O irmão que não leva o transtorno do estresse pós-traumático para a vida, ele sentiu naquele momento. Aquela pessoa que chora, que desabafa, que faz e acontece no momento, então não perpetua isso. E isso mostra bem o modo de sobrevivência do cérebro. Ele não consegue ser mantido por muito tempo. Porque se ele for mantido por muito tempo, você entra em estafa, você entra em estresse, você precisa de medicação. Esses dias eu tava falando com uma amiga minha, disse, gente, só tem... Falei na live passada, se eu não me engano também. Só tem 2 amigas minhas, quer dizer, eu e mais uma amiga minha, 2 pessoas que eu conheço, que não estão tomando medicação para depressão, para dormir, para isso, para aquilo, reposição disso, reposição daquilo, não sei o que lá. A gente faz a reposição, a fórmula vitamínica e tudo mais, mas assim, é o mínimo do mínimo. Por que o ser humano faz isso? Porque a gente está tão em busca desse estímulo e essa busca não consegue ser mantida por muito tempo, que a gente se perde nessa busca e não consegue encontrar, porque não está fora, está dentro. Então a gente foge da rotina, mas a rotina seria o ideal para manter o milagre na nossa vida, para multiplicar o milagre na nossa vida. E essa necessidade infantil desse estímulo constante, ela é absolutamente utópica, por isso que ela é uma necessidade infantil. Quem precisa do estímulo constante é a criança dentro de você. Aí tem aquela história, esses dias eu ouvi uma amiga minha dizendo assim, ai, mas hoje eu vou comer errado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tudo para alimentar a minha criança interior. Eu disse, gente, você vai fugir totalmente para alimentar a sua criança interior, tá errado isso. Sabe como é que a gente alimenta a nossa criança interior? Não é comendo porcaria, não é vivendo a vida como se não houvesse amanhã. A gente alimenta a nossa criança interior com a nossa criatividade. Criança, criatividade. É assim. Simples assim. Oi, Ana, seja bem-vinda. Ai, não consegui te ver, né? Fui pra aí, não consegui te ver, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Ah, by the way, happy birthday, honey. A Ana é professora de inglês. This is the reason that I'm talking in English now. Happy birthday, baby. Miss you so much. Bom, vamos lá. Outra necessidade infantil, além desse estímulo constante, é a busca ansiosa por dopamina. É parecido, tá ali do ladinho. Essa busca ansiosa nossa por dopamina, pelo prazer, pela recompensa imediata, por não esperar para acontecer, é o que nos faz fugir da rotina. Porque o que é a rotina? É uma série de situações que você precisa fazer. São simples, são milagrosas, mas você precisa fazer com consistência. Então, quando você busca esse imediatismo todo, você não vai conseguir pensar na consistência de fazer a longo prazo. E você vai desistir. Outra necessidade infantil, lá da criança que não cresceu. A terceira necessidade infantil que eles têm aqui é a intensidade emocional que leva à fuga de tudo que é rotineiro. Outra busca pela necessidade, lembra que eu falei que o cérebro opera ou pela carência, necessidade, ou pelo significado, pela abundância, eu já tenho? Essa noite, essa meditação que eu fiz essa noite, hoje de manhã, na verdade, tá, vai. Em algum momento, porque eu começo a meditação de noite, eu apago, durmo, pasme, eu acordo de madrugada, eu continuo, eu sei exatamente o ponto que eu parei a meditação. Sim, todas as noites a mesma novela. Tudo bem, eu opero assim há 44 anos, um dia talvez eu mude.
e termina essa meditação de manhã. E eu tô desenvolvendo uma meditação para seja um assunto que você transcenda, e essa noite eu escrevi ontem um capítulo chamado Agora, em que você dá alguns comandos, e um dos comandos é agora. E essa noite eu eu dei um upgrade para minha meditação, que é, eu sempre penso assim, tem vários fatores que eu sou. Então, vamos supor, eu sou rica e eu evoluí essa meditação para eu atraio a fortuna, atraio dinheiro, atraio, né, o que eu quero atrair desse eu sou rica, certo? E ontem, quando eu terminei a leitura, a releitura, a escrita, o ajuste e entendi o capítulo agora, eu dei o comando agora. Eu sou rica agora e eu atraio mais fortuna agora. Olha que interessante quando a gente pensa nesse formato. A gente sai totalmente da necessidade da carência, por quê? Da necessidade da carência infantil. Lembra, quem precisa, quem busca é a criança. O adulto ele já chegou no nível máximo. Então ele não tem mais para onde ir a não ser evoluir esse nível máximo. Mas ele não tem um crescimento como a criança tem. Então é diferente. Ele já é, certo? Então se eu já sou, eu preciso descobrir o que eu sou. E se eu quero mais disso para ser mais, trazer mais, certo? Então, eu, Miranda, sou rica, sou. O meu cérebro não vai dizer, não é não. Eu lembro daquele saldo bancário negativo. Ele não vai dizer isso. Meu cérebro vai dizer, você é mesmo. E eu atraio mais riqueza agora. Opa, olha só que interessante. Tá, mas eu não sou rica. Digamos que você tenha um saldo negativo, não tenha toda a riqueza que você imagina. Eu imagino que talvez você já tenha dinheiro. Não imagino que o meu público seja um público que esteja com um saldo negativo, nunca, porque eu trabalho muito abundância, ou seja, os pobres de alma, lembra que a pobreza é uma doença, então os pobres de alma, eles não duram perto de mim, seja a pobreza de dinheiro e alma mesmo, não dura. Então, mas supondo que você não tenha dinheiro, vamos colocar um outro exemplo. Eu tenho saúde. Por mais que você esteja gripada, por mais que você tenha alguma doença, que seja crônica ou aguda, alguma coisa de saúde tem na sua vida. Ou seja, o seu cérebro não vai lutar contra isso. Eu tenho saúde, ele vai dizer, tem. Não tá morrendo. Então então eu tenho saúde. Beleza. E eu atraio mais saúde agora. O que o seu cérebro vai fazer? O cérebro, ele não questiona o que você pensa. Ele não questiona os comandos que você dá. Ele é burro. O cérebro humano, por mais inteligente e fascinante que seja, é burro. Ele só acata. Ele vai acatar. Então, quando eu evoluí essa meditação hoje de noite, eu disse, cara, fez todo sentido do mundo. E faça esse comando para você ver, ó. A Ana colocou agora. Faça esse comando para você ver a sensação de poder que dá. Não seja um assunto que você domina, eu falo muito, no final, na parte de inteligência sedutora, eu falo de um contexto da Hacking. Cara, como é que é o primeiro nome dela? Gente, são muitos autores, então perdoem-me. Nem sempre eu lembro. A Hacking escreveu um livro chamado Capital Erótico, eu dou uma citada desse livro, citada, desse livro, no Seja um Assunto que Você Domina, e no Capital Erótico, foi ela que desenvolveu o método da Mulher Maravilha. Colocar as mãos na cintura, empinar o peito, fazer a postura poderosa, ombros para trás da Mulher Maravilha, o rosto levemente levantado e inspirar poder. Só o fato de você fazer isso já te torna uma pessoa mais poderosa. Por quê? Porque o seu cérebro está entendendo que você está expandindo. E uma pessoa que expande, uma pessoa que toma conta do espaço pessoal dela, é uma pessoa poderosa. Então o seu cérebro entra num modo de poder. O mesmo acontece quando você faz a meditação que eu falei agora. Quando você diz não é amanhã, é agora. Porque o único momento... Por que eu escrevi um capítulo chamado Agora nesse livro? Porque o único momento de poder é agora, porque o agora é o único momento que existe. A nossa vida é feita de eternos agora. Eu tô falando com vocês agora. Eu vou terminar essa live, já vai ser agora de novo. Quer dizer, o presente é o agora.
No Seja um Assunto que Você Domina, inclusive, eu falo de estado pleno de presença, super importante para o gerenciamento emocional, e o estado de fluxo, super importante para quando você precisa terminar algo com poder. Assim, o estado de fluxo é aquele que ele é tão imersivo no que você está fazendo que você se perde de si e se perde do resto. Você esquece de comer, você esquece de fazer, você esquece o tempo lá fora. Só importa aquilo que você está fazendo. É o momento que eu estou escrevendo. Eu entro num estado de fluxo que eu tinha que... Agora já não tão mais, porque eu já evoluí isso. Mas no início eu entrava num estado de fluxo que eu tinha que lembrar de parar para fazer xixi. Para tomar água. Quer dizer, eu saía tanto desse mundo aqui que eu entrava num mundo meu da escrita e por isso eu escrevi Paris Saint-Exupéry 1.200 páginas em 4 meses. Por isso que eu escrevi Dom Juan de Merda em 25 dias. 160 páginas. E muito bem escrito, diga-se de passagem, não é um livreco ruim. É um livro super denso, um livro que as universidades estavam namorando ele para colocar no currículo da universidade, na grade curricular. Só não entrou por conta do nome e eu não quis trocar o nome. Então isso é o estado de fluxo e com certeza você já fez isso na sua vida. Já o estado pleno de presença, ele, apesar de estar presente, estar imerso em si, ele inclui o externo, ou seja, você presta atenção no que está perto de você. Você não é sequestrado por aquilo que você está fazendo. Você é imersivo em si, mas também imersivo no resto e imersivo no que você está fazendo. Por isso ele é mais amplo. E este estado pleno de presença é imprescindível para o gerenciamento emocional. Não existe gerenciamento emocional se você estiver sequestrada do momento presente. Então, se você é aquela pessoa que está sempre pensando no passado, frustrada, ou pensando no futuro, ou sempre com muita coisa para fazer, assoberbada, cheia de coisa nas mãos, derrubando, batendo, atrapalhando, chegando atrasada, gente, chegar atrasada. Abre o olho com pessoas que chegam atrasadas. Eu conheço muitas, infelizmente, e amo muitas pessoas que chegam atrasadas. Mas isso é absolutamente irritante. E o pior, é problemático, porque é uma pessoa que não sabe priorizar, não sabe cumprir os combinados nem com ela. Porque se você diz pra mim que ia chegar às 3, você disse pra você primeiro que ia chegar às 3. Pra sua agenda, você olhou lá, espero que você tenha olhado. Quer dizer, desprezível. Desprezível. Uma pessoa que faz isso, ela nunca está no estado pleno de presença. Ela não está no momento presente. Ela está pensando em tudo que ela fez, que ela vai fazer, que não sei o que lá. É impossível a mente operar no estado pleno de presença com muita coisa. Esquece essa história multitarefa que alguns pretensos coaches tentam colocar na sua mente. O nosso cérebro não foi feito para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode até usar a técnica de ludibriar a sua razão, fazendo algo que é automático para você, e liberando a parte instintiva e criativa do seu cérebro. É uma técnica usada por atores, por exemplo, eu cito ela no Seja um Assunto que Você Domina, inclusive. Pra mim funciona bem, por exemplo, eu vou fazer um vídeo pra vocês enquanto eu tô dirigindo. Coloco o celular lá, prendo o celular, não dirija enquanto tá manuseando, as duas mãos precisam estar no volante. Então, eu coloco o celular preso no trem, no suporte. E aí, enquanto eu tô dirigindo, que é algo automático pra mim, eu consigo fazer o vídeo e eu erro menos. Então tem um videozinho, tem um filmezinho de Natal, que eu amo filme de Natal, obviamente, e tem um filme de Natal que ela ensina uma atriz mirim, se eu não me engano, a decorar as falas enquanto tá fazendo casinha de gengibre de Natal. O filme é norte-americano faz muita casinha, muita coisinha de gengibre, que é tipo umas plaquinhas, e ela tá lá fazendo, então ela faz algo manual automático e libera a criatividade para decorar a fala. Isso pode funcionar, mas isso não é ser multitarefa, porque você está fazendo algo absolutamente automático. É ouvir o podcast enquanto você está lavando a louça. Você não precisa de muita criatividade para lavar a louça. Você só precisa lavar a louça. É uma atenção que eu chamo no Seja um Assunto que Você Transcenda, o livro que eu estou escrevendo agora, é uma atenção da consciência incauta. Incauta é aquela coisa mais relapsa, assim. Então, é uma consciência, mas é uma consciência diminuída. Esse é o estado pleno, também faz o estado pleno de presença. Mas o agora que eu tô falando é você estar num campo de infinitas possibilidades que você junta o fluxo, você junta o agora
e você junta o fluxo, você junta o estado pleno de presença, você gerencia suas emoções e você é poderosa agora. Já já você vai ler esse livro, a ter acesso a esse livro. Já já não tão já, né? Que eu tô escrevendo assim, ó, no Despacito, sem pressa nenhuma. Estou te ouvindo e fazendo flores. Olha só, Zen Oficial, fazendo o que ela mais ama, fazer flores, e faz muito bem feito, inclusive. E eu acho, não quero dizer nada, que essas flores são pra Moá. Ah, não são pra Moá. Desta vez não são para mim essas flores. São para uma árvore da vida, não é? É, não são para mim. Ela fez flores lindas pra colocar nas minhas roupas ano passado. Então, falei das necessidades infantis, né? O estímulo constante, a busca ansiosa por dopamina, prazer e recompensa imediata, a intensidade emocional que leva à fuga de tudo o que for rotineiro. E o 4, a busca por uma autonomia que não é exatamente autonomia. Essa busca por autonomia que não é exatamente autonomia é uma necessidade de quebrar o padrão para você acreditar que o controle da sua vida, caro animalzinho, está nas suas mãos. E sinto muito dizer, Cíntia Chagas, o controle da sua vida não está nas suas mãos. Se tem uma coisa que você não controla, é isso no formato imaginado. Então você quebra o padrão, a sua rotina, para sentir uma necessidade, uma satisfação infantil vinda de uma necessidade de controle. Esse é o detalhe maior. Então, essa busca pela autonomia, você deveria buscar colocando a rotina no seu dia a dia, executando a sua rotina. Aí sim, aí você é autônomo, aí você está colocando a independência. Eu decido. Só que não adianta você decidir e não cumprir a sua decisão, aquilo que você combinou com você mesmo. Eu fiz um café agora enquanto te ouço. Isso aí. Possivelmente as pessoas que estão me ouvindo agora, elas não estão absolutamente... Algumas dizem sim, tá? A Cícera, por exemplo, da fanpage, não tá aqui hoje, mas a Cícera diz que ela para e fica olhando mesmo. Olhando para onde eu olho, olhando o que eu faço, o que eu faço com a mão, o movimento e tudo mais. Ela é uma das pessoas que para. Mas a maioria das pessoas que ouve o podcast, que ouve uma live, que está prestando atenção em algo auditivo, tá fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo. Esse é um dos motivos que vocês escrevem menos comigo. E também por isso as lives diminuíram bastante. Porque quando a pessoa não interage, o Instagram entende que não é bom. E aí não tem entrega. É bom, o conteúdo é bom. Tem gente. Só que a entrega é reduzida porque não tem a interação aqui. Só que a interação tem. A interação tá no momento ali. Vocês estão pensando, estão concordando, estão discordando e tudo mais. Obrigada por quem botou coraçãozinho aqui, isso é importante. Parei de fazer o café ali, ó, vim pra cá. Parei de fazer a florzinha e vim pra cá. Assuma... Ah, aqui, ó, a última necessidade... Não, penúltima, vai. A necessidade infantil de agradar os outros. Isso atrapalha demais a nossa rotina. Por quê? Porque a pessoa te convida, você não consegue dizer não, você diz sim. E daí você diz sim, ou você vai e atrapalha a sua rotina, ou você descombina com aquela pessoa. Ou seja, ou você descombina com ela, ou você descombina com você. Você vai descombinar em algum momento, se você disser sim no momento que você não pode dizer sim. E outras tantas coisas que acontecem quando a gente tenta agradar os outros, como, por exemplo, quando você ouve os outros. Ah, mas por que foi que eu comecei a live falando sobre isso, né? O conselho alheio, cuidado com o que as pessoas dizem, elas não são você. Assuma a sua individualidade. Aquilo que é importante pra você não necessariamente seja importante pro outro e tá tudo certo. O outro é o outro, o problema é dele. Ah, mas você vai na academia de novo? Sim, pra mim, Miranda, é importante que eu vá na academia 2 vezes por semana. E é pouco. Meia hora, 40 minutos só. Pra esse resultado todo é pouquíssimo. É um treino muito bem feito e digo mais para vocês, você aprenderá a fazer isso através da meditação. Porque eu continuo fazendo o mesmo treino, mas nunca tive um corpo tão bonito quanto tem agora. Então, quando os outros dão os conselhos ou colocam... Ah, mas você vai fazer isso de novo. Ah, não, mas assim não funciona. Cara, a opinião é sua. Guarde para si. Precisa ficar tão interativo assim, não. Eu estava fazendo iogurte antes e não podia parar para comentar, mas me intrometo mesmo e comento. É isso aí. Comentem, é importante. Vamos lá.
Outro tópico do porquê o nosso cérebro foge tanto da rotina, se o que ele quer é o conforto, e a rotina deveria ser algo confortável, é o esforço cognitivo para manter esses combinados assumidos conosco mesmo. Esse é um problema, porque daí você faz, você não pensa a longo prazo, você não adiciona consistência nessa equação, e aí o esforço cognitivo para ficar, mas vou ter que ir de novo, mas vou ter que fazer de novo, não sei o que lá. É um excesso de combinados que perdem o significado e que vão pro lado da carência, porque ou você age pela carência ou você age pelo significado. E quando eles vão pro lado da carência, eles vão pro lado da falta. Eles vão pro lado do não deveria. E cadê? Se tem falta e tem carência, não tem estímulo. Cadê o estímulo? Esse estímulo que falta é o que acaba desmotivando. Então, combinados consigo ou com os outros, faça em momentos em que você está com clareza mental, em momentos de calma. Por isso que se você está fazendo muita coisa, se você está dando muito estímulo para o seu cérebro, você não tem condições de decisão, porque as melhores decisões, elas acontecem no momento de calma. Sobrevivência, o modo de sobrevivência, luta ou fuga super estimulado, é um modo de sobreviver, é um modo em que o cérebro, ele não consegue prestar atenção, ele não está criativo. Zen está fazendo flores agora, ela está num momento do cérebro de calma, criativo, ela está honrando a criança interior dela, criatividade criança. Não é eu comer errado, fazer de qualquer jeito, hoje eu não vou, não quero nem saber, chutar o pau da barraca. Isso é uma criança que não cresceu. A criança pode fazer birra, nós adultos não temos mais direito de fazer birra. Assuma a sua individualidade, daquilo que você combina consigo, assuma a sua individualidade de saber dizer sim, saber não dizer não, assuma o seu lado adulto e assuma a sua impotência, a sua incapacidade e a sua desimportância. Impotência, incapacidade e desimportância. Não somos tão poderosos quanto achamos, então você não consegue fazer tudo. Desculpa. A sua incapacidade, você não consegue fazer tudo. E a sua desimportância, nós não somos tão importantes assim. Tem uma pessoa que me falou esses dias, mas se eu não estiver lá em casa, minha família vai à ruína. Amor, se você morrer amanhã, as pessoas chorarão, as pessoas se desesperarão, algumas entrarão em surto psicótico e elas vão ter que se acostumar. Por conta da impotência e da incapacidade de fazer algo perante a sua desimportância. Elas vão seguir a vida e deveria ser assim. Isso é o certo. O certo não é a gente entrar num desespero absoluto. Outra situação também, uma outra amiga minha falou pra mim assim ontem, mas se a cachorra tá com uma parente doente, mãe doente, daí tá com a cachorra dela e a cachorra da mãe. A cachorra da mãe não pode sair de perto da mãe dela, porque senão fica doente, dependência total. Aí essa cachorra dela foi levada pelo marido e aí tem que ficar perto dela, que não pode cuidar, porque tem que cuidar da cachorra que tá doente, da mãe que tá doente, e não consegue cuidar dessa cachorra. Olha o caos. Dependência. Por quê? Para se sentir importante, para se sentir viva, para se sentir pertencente. Qual é a necessidade, gente? Cachorro, bota os dois lá num canto, cuida da mãe, fez uma puta numa cirurgia, tá com um taio daqui até aqui, cuida da mãe, depois cuida do cão. Oxi. Mas é da família, entendo. Mas enfim, versões. Não entendo-as. Sou prática demais para isso. Estou adorando porque tudo que você está falando serve muito pra mim. É bem isso. Verdade, diz a Ana. Você falou sobre pontualidade. Gente, odeio pessoas que se atrasam. Porque quando me comprometo está fixo, exatamente. O comprometimento é o que separa o joio do trigo, que separa crianças crescidas de crianças que não cresceram. Você deu a sua palavra, cumpra. E faça cumprir também. Mas você é dura demais. Sou. Com gente descomprometida, com gente preguiçosa, com gente... Eu sou. Péssima. Boa. Em outros aspectos, não me comprometo comigo mesmo. Exemplo, academia. Opa! Pois então.
Acabei de falar, não tinha lido ainda, juro. Viu? Então comprometa-se. Comprometa-se a longo prazo, mas lembre-se, tudo que você tentar fazer. Por que a gente desiste? Pense agora em tudo que você desistiu de fazer na sua vida, tudo. Você desistiu porque você exigiu demais para aquele momento. Você teve uma decisão, não, agora eu vou fazer. E você colocou muita coisa nessa decisão, ficou pesado demais e você não tinha perna para carregar esse pacote todo por bastante tempo. Lembre-se, o simples é o milagre. O verdadeiro milagre está no simples, mas o simples tem uma só exigência: consistência. Só. Entendeu? Sou preguiçosa e não é uma questão de preguiça necessariamente. É uma questão de, na hora que a decisão acontece, ela acontece com um peso muito grande. Que foi o que eu falei lá no início da live. A gente decide fazer muita coisa e aí você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, crie uma estratégia para isso. Eu vou começar como? Assista essa live class desde o início que eu falei muito sobre isso. Entrei por acaso aqui, Miranda, mas muito importante, adorando. De verdade mesmo. Por que eu coloco o nome de live class nas minhas lives? Porque elas são muito boas. Elas são muito boas. Assista as anteriores também. Esforço cognitivo para manter o excesso de combinados, assuma a sua impotência, a sua incapacidade, a sua desimportância. Diga não para si, diga não para os demais. Eu não dou conta, eu não consigo. Por que a gente tem mania de dar conta para tudo? Porque quando nós éramos crianças, papai e mamãe diziam: eu faço, papai, eu faço, mamãe. Porque se nós não fizéssemos, a sensação tida era de desamor, de desagradar a pessoa que nós mais amávamos, as pessoas que a gente queria impactar. Então a gente não sabe dizer eu não consigo, eu não sei. A gente tem que aprender, é um treino diário. É um treino diário dizer eu não sei fazer isso. Ah, mas como eu não sei, gente? Conversando com a minha mãe, né? Minha família é assim uma humilhação atrás da outra, porque eu sempre digo pra vocês que eu sou a mais burrinha de todos lá, né? Então estão todos eles conversando, quando tá minha mãe, meu irmão e a minha irmã juntos, faz muito tempo que isso não acontece, mas assim, são momentos assim ímpares de inteligência, eu fico só observando. Muitas vezes eu fico realmente só observando, e me deixar quieta, eu acho que é só eles mesmo. Então assim, eu fico observando a inteligência, a rapidez de raciocínio, como tudo acontece. A minha mãe, senhora minha mãe, é um verdadeiro Google, porque ela entende de muita coisa. E esses dias eu comentei com ela um negócio, várias vezes isso acontece, ela olhou pra mim: como é que tu não sabe disso, filho? Não sei. Mas, gente, tão inteligente. Pois é, mas eu não sei. Me ensina, me explica, não sei. Vamos lá no Google. Principalmente se for uma informação que eu consigo em 30 segundos no Google, não é uma coisa que meu cérebro pare pra pensar. Meu cérebro gosta de coisas de reflexão. Por isso a live class demora tanto tempo, entendeu? Rotina. Eu poderia dizer pra vocês rotina o que é em 5 minutos. E seria uma boa resposta. Mas não é assim que a banda toca nessa cabecinha. Então, assuma quando você não sabe, a sua ignorância também. Eu coloquei aqui, olha só, mais uma, né? Assuma a sua impotência, a sua incapacidade, a sua desimportância, a sua ignorância. Para de tentar fazer tudo, de ser tudo. Não tem problema, não é tão leve. É tão mais leve quando a gente diz, não sei, me ensina. É para isso que você existe, caro ser humano, para evoluir esse ser humano que tá aqui. É para isso que a gente se relaciona, não é porque alguém tem que saber tudo, dotar tudo e tá. Não, é a troca, né? Ponto 2 dessa live class, por que a rotina é tão importante? Por que é tão importante que você mantenha uma rotina? Primeiro, porque ele poupa energia do cérebro, energia mental. E o cérebro é o nosso órgão que mais gasta energia. Então, enquanto você está pensando em milhões de coisas, o cérebro está consumindo uma energia imensa. Se você não tem uma rotina pronta, programada, o teu cérebro está gastando uma energia imensa que ele podia usar em coisas criativas, respostas, decisões e uma vida mais produtiva, de verdade. Não de correr atrás do próprio rabo. Porque
quando a gente fica pensando em coisas que são rotineiras, é um correr atrás do próprio rabo. Essa poupança de energia libera espaço mental e energia para aquilo que de fato importa para sua vida. Então veja, não é que a rotina não seja importante, é que ela entra num padrão. E quando ela entra num padrão, libera a sua energia do cérebro para você entender o que precisa ser feito de verdade. Quando você pensa, mistura tudo, mistura aquilo que é rotineiro com aquilo que não é, o seu cérebro está gastando energia. Ah, eu vou na academia, exemplo dado para vocês que foi falado aqui, né? Eu vou na academia, que dia, que horas e é aquilo e deu. Coloca na sua rotina mais fácil. Eu, Miranda, não consigo, nunca gostei de fazer nada de manhã. Eu não gosto de grandes estímulos de manhã. De manhã o meu cérebro é mais reflexivo ainda. Então, ou é escrita ou são coisas como a live class. Adoraria fazer a live class de tarde, seria muito melhor. É uma manhã que eu dedicaria à escrita. Mais uma manhã na minha semana que eu dedicaria à escrita. Porque a escrita não é mas tanto faz, para agora e começa depois. Não é assim. Depois que você começa a juntar aquele novelinho, aquilo vai tomando uma dimensão que se você parar por 2, 3 dias, tu desconecta tudo e tem que começar tudo de novo. Até achar o fio da meada. Trabalheira do cão, pra quê? Simplicidade é o milagre. Então, a minha escrita é um milagre por quê? Porque ela é consistente. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então, eu não preciso ficar buscando o fio da meada. Vai colocar a academia no seu dia a dia, vai colocar em qual horário? Que o horário funciona muito pra você. Como eu disse, pra mim, de manhã, nem pensar. Então é no final da tarde. Ah, no final da tarde, por quê? Porque eu já gosto de sair, tomar meu banho, botar o pijama e deu. Se tiver que sair, colocar roupa de novo, ter que fazer não sei o que lá, sair pra jantar fora. É o que eu mais gosto de fazer na vida, sair pra jantar fora. Pergunta pras minhas amigas o horário, 7 horas no máximo, tá? O horário que tá abrindo o restaurante. Por quê? Porque eu acho mais elegante. A comida é melhor. O restaurante não tá cheio. Não tá aquela coisa lotada. Ou seja, o pessoal tá começando o trabalho. Tá fazendo com mais, sabe, com mais afinco. Não tem tanto pedido ao mesmo tempo. Então a comida vem mais rápido, vem com mais qualidade. Você come quentinho, você não briga com o garçom tá descansado. Maravilha. Mas além disso, se eu for pra casa, tomar banho, trocar de roupa, fazer maquiagem de novo, não uma grande maquiagem, né? Passar um rímel e passar um negócio na sobrancelha, que eu já acho muito. Me ajeitar, Ih, menino, já não sai mais não. Porque pra mim, tomar banho é botar pijama e ir pra cama. Simples. Entende? A consistência nas ações que nos exigem esforço, academia, como o ouvinte falou, são mais difíceis, mas mais importantes, né? É que o esforço, exige esforço por quê? Porque você tá lutando contra aquilo. Por isso. Você acha que eu gosto de academia? Eu sou a única professora de educação física que não gosta nem de esporte e nem de fazer academia. Esporte é uma coisa assim que pra mim entra na maior esfera do desprezível da face da terra. Por vários motivos, ainda que o corpo humano seja... A expressão do corpo humano é maravilhosa. Mas, enfim... desprezível. Fazer academia, o estar na academia é um saco, gente. É bom não. E olha que eu faço isso há muitos anos e faço isso com consistência e nunca aprendi a gostar. Mas eu gosto do resultado. Eu gosto do que eu vejo quando eu estou na frente do espelho. Eu gosto do resultado dos meus exames. Eu me sinto bem, eu durmo melhor. Então, são os resultados. Não é focar no o que fazer, é focar no resultado. E aí eu não penso. Eu coloco ela no momento da minha vida que eu não penso. Normalmente é depois que eu terminei a escrita. O meu cérebro tá tão cansado que eu não penso mais. De verdade mesmo, eu tô exaurida. Eu terminei a escrita daquele dia. Escrevi de manhã, fui pra almoçar, eu demoro meia hora pra ir até o restaurante, almoçar e voltar. Meia hora, bem certinho. Voltei, escrevi mais um pouco, dou uma relida, dou uma ajustada no outro dia, já não funciono mais tão bem, já não é mais a mesma escrita, já começo a forçar demais, já começa a entrar no esforço, meu cérebro já chega a ficar enjoada. Paro de escrever e vou pra academia. Sem pensar. Pum. Entende? Aí a coisa anda. Então é isso, o rotineiro não é pra ser pensado. Se pensar, vira esforço. Se virar esforço, vira estresse. Se virar estresse, você desiste. Eu não renda nada à tarde. Amanhã para mim é de superprodução. É isso. É isso, é não pensar. A rotina, ela é feita exatamente para isso, para liberar espaço no seu cérebro, para liberar a energia do seu cérebro. Se você tá pensando, claro que vai ter esforço, claro que vai ter desistência.
Então, a rotina é importante porque ela poupa essa energia e libera tanto o espaço mental quanto a energia para decisões realmente importantes. Aí você coloca a academia no seu dia e você continua pensando sobre ela. Tá duplamente ruim. Ela tá num momento ruim, porque você tá pensando sobre ela, e ao invés de você usar a energia para outras coisas, você tá usando a energia para ela. Não pensa. Simplesmente é no automático. É botar, tipo escovar os dentes. Você pensa de manhã, ai que saco, vou ter que escovar. Não, você levanta e vai lá e escova. Só que é menos tempo. E outra coisa, não queira fazer muito. Tem que cuidar, porque quando fala em academia já vem a fisiologista do exercício, né? Mas assim, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, eu acabei de falar que eu faço 2 vezes por semana, meia hora, 40 minutos. E olha o corpão que eu coloco nos stories. Porque é consistente. Porque é bem feito, porque é bem pensado, não precisa mais do que isso. Ah, mas eu quero emagrecer. Não vai emagrecer mais, porque se você ficar mais tempo na academia. O que vai emagrecer é você fazer a academia bem feita, alimentação bem feita, é ao longo do dia. A mesma coisa que você meditar 1 vez por semana, riqueza, prosperidade, saúde, e passar a semana inteira fazendo nhaca, gastando horrores, sem trabalhar. Coerência. Por que a consistência é boa? Porque a consistência é a única coisa que nos leva à coerência. E quando você tem coerência, você tem absolutamente tudo. Por quê? Porque você tem comprometimento com aquilo que você fala, consigo e com os outros. Você consegue cumprir. E coerência é tão importante que existe algo chamado coerência cardíaca, que você vai ler, não seja um assunto que você transcenda. Eu não vou falar sobre isso, não termino rotina nunca. Vamos lá. Outro motivo da importância da rotina é prioriza o que é urgente e importante. Quando você poupa energia naquilo que você não pensa, que você faz rotineiramente, o seu cérebro libera energia para priorizar e as pessoas têm uma dificuldade imensa de priorizar. Estávamos falando de pessoas que chegam atrasadas. Pessoas que chegam atrasadas têm uma dificuldade imensa de priorizar e de entender o que é realmente importante, de se priorizar, de cumprir os combinados tidos antes de qualquer pessoa consigo. Se você sabe que você não vai conseguir chegar às 7, marca 7h30. Se é importante para outra pessoa que seja 7 horas, quando você vê aquela pessoa, uma vez a cada 20 dias, 30 dias, quando você está marcando aquilo, que compromisso é esse? Organiza o seu dia para aquilo, entende? Eu chegando nessa hora, chegando no fim da live, eu falei muito sobre pessoas que chegam atrasadas, senhorita Bruna. E lembrei de você, inclusive, horrorosa. E eu amo. Quem é mais desprezível, hein? Ela que chega atrasada e que eu sei que é assim, ou eu que sei que ela é assim e continua amando? Diga para mim, Cíntia Chagas. Então, a segunda parte dessa live class, falando de o milagre da rotina, é por que a rotina é tão importante. E o primeiro tópico foi porque ela poupa energia no seu cérebro e libera essa energia mental, esse tempo, esse espaço mental para você decidir o que é de fato importante. E aí você consegue realmente priorizar o que é importante para você. E lembre-se, importante não necessariamente é urgente. Toda vez que algo parecer urgente demais, levanta a orelhinha. Sabe como é que você sabe que um e-mail é golpe? Uma mensagem, isso é golpe? Porque tem que ser pago hoje. Você tem 2 horas para pagar. A urgência nos coloca no modo de sobrevivência do cérebro. E o modo de sobrevivência do cérebro desliga o raciocínio relaxado, que compreende o big picture, que compreende, me ajuda aí, Ana, o quadro, o amplo aspecto das coisas. Ninguém é desprezível, só precisa de alguns ajustes. É uma palavra que eu gosto em relação ao ser humano. Resume bem. Mas a gente tem que conversar sobre isso, senão ela vai parecer horrível mesmo. Mas depois que eu conversar, entende-se muito bem. O quadro geral, isso aí. Já falei de separar o que parece urgente e importante. A rotina, ela aumenta a qualidade de entrega daquilo que é urgente e do que é importante. Porque você consegue se dedicar mais. Você consegue liberar esse espaço mental
priorizar e se dedicar ao que é prioridade, porque você não para pensar. Por exemplo, vou dar mais um exemplo pessoal. Eu disse para vocês que eu escrevo de manhã, certo? Eu paro de escrever ali pelas 11h15, 11h20. 10 minutos para me arrumar rapidinho. Não tenho segredo nenhum para ficar linda desse jeito. Não precisa arrumar cabelo, não precisa fazer nada. No máximo, passar um rímel. Ajeita um pouquinho a sobrancelha, bota a roupa e 11h30 tô na rua. Meio-dia voltei para casa. É exatamente assim, basicamente, todos os dias. Não gosto de chegar para comer no horário que os restaurantes estão cheios. Nunca. Aliás, eu não gosto de... Gente, eu não gosto muito de gente, assim, né? Não dá pra perceber. Então, eu evito o momento em que tá, como eu chamo de muvucado. Nem pensar. Se eu tenho noção da roupa que eu vou usar, eu demoro 10 minutos. Se eu não tenho, meu Deus. Começa o baile do samba do crioulo doido. E isso me faz lembrar de uma mania minha que eu emprestei para Batiá, a nossa protagonista de Paris Saint-Exupéry. Eu faço Excel para viajar com a roupa, a temperatura, tudo organizadinho, onde é que eu vou, os documentos tem que levar, os horários, tarará, tarará, tudo pronto. Meia hora dessa organização libera toda a minha viagem para eu pensar no que eu quero fazer lá, para eu fazer as coisas lá com tempo, sem correria, sem confusão. Porque viagem sempre dá BO, certo? Se for pro exterior, então, os BO são em outra língua, em outra moeda. Então, são caros e são complexos, porque você tem que entender e tudo mais. Você já tá nervosa, não entende direito a língua, tarará, começa a confusão. Pronto. Quadro panorama geral colocado. Se você tem isso organizado, você não precisa chegar lá e pensar. Porque, tem que pensar na roupa. Daí eu levei aquela calça que não dá com aquele sapato, porque aquela calça é longa e eu só trouxe sapato baixo, fica arrastando a barra. Aí você pensou na viagem, pensou nas fotos, não sei o que lá, e fica lá estroncha. Parece uma bobagem, mas não é. Lembra da inteligência sedutora? A forma como você apresenta é o que abre portas ou fecha portas para sua vida, simples assim. Se eu chegasse aqui de qualquer jeito para fazer a live class, você não daria talvez tanta importância a isso. Essa é a verdade. O ser humano, antes de abrir a boca e dizer o quanto ele é maravilhoso, inteligente e tudo mais, ele é percebido, ele já é classificado. O nosso cérebro é projetado para classificar rapidamente. Gostei, não gostei, gordo, baixo. Para e preste atenção. Esses dias eu estava prestando atenção no restaurante. Eu no restaurante, toda pessoa que entrava eu julgava, toda. E olha que eu ensino a não julgar, certo? Toda pessoa. Nossa, que blusa feia, meu Deus. Ai, que blusa bonita, que sapato legal. E o julgamento, tanto faz se for feio, se for bonito, tá? É julgamento. Não sei o que. Uma hora eu pensei, mas Miranda, para de catalogar. E eu tava sozinha, eu tô sempre sozinha, almoçando lá em Cruzes. Ai, meu Deus. O nosso cérebro tá o tempo todo nesse modo. Criar é meu espaço de conforto cerebral. Qualquer outra atividade, sou preguiçosa mesmo. Criar é um conforto cerebral. Porque no momento de criação, o cérebro precisa estar confortável. A gente não consegue. Lembra do modo de sobrevivência? O modo de sobrevivência também é chamado de luta ou fuga. Porque você ou luta contra um leão, ou luta, ou foge, né? Foge do leão, na verdade, e luta contra um coleguinha lá que você precisava salvar a sua família. Historicamente. Hoje em dia, é lutar contra a anta do seu chefe ou fugir da anta do seu chefe, certo? Então, é luta ou fuga. E quando você tá lutando ou fugindo, o seu cérebro não vai ficar pensando na criatividade. Se a florzinha é assim, se a florzinha é assado, se não sei o que lá, como é que faz, onde é que vai a vírgula, qual é o verbo que eu troco aqui, essa palavra foi repetida. Entende? É impossível. Então, o cérebro, na criatividade, ele tá no conforto. Também combina as roupas antes de viajar. Por isso, a elegância Diana, óbvio. Outro motivo da importância da rotina, além de separar o que parece urgente daquilo que não é, que parece importante daquilo que não é, e aumentar a qualidade de entrega, é a sensação de capacidade. Quando a gente tem uma rotina mais estabelecida, você consegue entregar mais e entregar melhor. Então, isso aumenta a sua sensação de capacidade. E, claro, libera a agenda e o cérebro para a criatividade real. Entendeu? É isso. Aqui eu coloquei um tópico diferenciando a criatividade da criatividade ilusória. Esses dias uma pessoa me disse assim, mas quando eu tô a milhão, eu tenho um monte de ideia, não sei o que. Ela disse, quantas delas você coloca em prática de verdade? E quantas delas realmente funcionam? Pois é,
eu não tenho acabativa. Eu disse, claro, você tá sempre a milhão. A hiperestimulação não funciona para acabativa. Oi, meu amor, Patrícia Pimenta, seja bem-vinda, gata. Você está ainda mais linda de vermelho. Pois é, né? Eu ando bem disruptiva de jeans e de vermelho. Ando muito colorida ultimamente. Que medo. Confesso que ainda é estranho. E confesso que o pessoal mais antigo, o pessoal que chega mais agora nas redes sociais não, mas o pessoal mais antigo sempre fala. Ah, Miranda, você tá com cor diferente. Tô. E tu sabe que isso foi uma época da minha vida. Antes, no meu primeiro casamento, eu usava muita coisa colorida. Eu usava umas coisas bem loucas, assim, vermelho com laranja, rosa com laranja, amarelo. Eu tinha uma sapatilha que eu amava, essa eu amava até muito pouco tempo atrás, porque eu gosto de pontos, agora eu gosto de pontos de cor na minha vida. Isso ficou bom. Pontos de cor no meu guarda-roupa. Eu tinha uma sapatilha laranja com amarelo que eu amava. Também achei ela linda de vermelho. Paty. Que lindas as meninas me elogiando. Vão ganhar musiquinha desse jeito. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Parará. A rotina também faz regulação biológica. Óbvio, de sono, saúde, aumentando a imunidade. Aqui eu gosto de falar de uma coisa da neurofisiologia, neurociência. A rotina fortalece conexões neurais importantes e faz algo chamado de poda sináptica. Olha que nome bonito, me sinto uma pessoa inteligente, além de linda, nesse momento. Poda sináptica. A poda sináptica é o corte, a eliminação das suas redes neurais lá no seu cérebro que não são mais importantes para você. É quando, Patrícia, por exemplo, você deixa de pensar no Dom Juan de merda. Porque aquilo foi entrando em desuso. No início você pensava nele. Ou seja, esses neurônios, essa rede neural do Dom Juan de merda estava hiperestimulada, o tempo todo pensando. Só que você foi parando de pensar, até que um momento seu cérebro disse, esse trem aí não funciona mais para mais nada, então vamos cortar. E ele faz a poda sináptica. Então, quando você tem uma rotina estabelecida, você vai fortalecendo aquilo que é importante para você e vai cortando aquilo que não é. Isso é muito interessante. É fazer o seu cérebro ser realmente eficiente. É ter mais eficiência cerebral, mental. E mais eficiência reduz a perda de energia e aumenta a qualidade de entrega, aumenta a eficiência e aí só vai. Esse é o milagre. Quando você chega nesse momento, você bota o milagre. Por quê? Porque a sua vida está desenhada, está organizada, mas ao mesmo tempo tem espaço para o milagre. Lembra que eu falei que nas minhas viagens eu faço a agenda lá, o Excel, todo pronto com roupa, onde é que eu vou, como é que eu vou, a temperatura, tudo mais, o calçado e tudo mais? Isso libera a minha mente para fazer o milagre, para estar pronta para o milagre. Sim, este livro foi um divisor de águas na minha vida. Vou fazer um. Se eu não derrubar vocês... Ai, gente, será? Ai, peraí que eu tô tentando fazer um print. Acho que deu certo. Eu tenho medo depois que o meu celular caiu do... Lembra que no meio... Não sei se vocês estavam... Não tem uma live. Tem uma live que o celular cai do suporte. Ele quebra no meio da live. Ainda bem que eu tava com a parte de baixo, né? Já me... Eu disse que no final da live a gente começa a falar bobagem, viu? Começa a ficar com... A pressa acontece isso, o cérebro ele para de ficar tão focado, né? Então começa a desfocar um pouco. E quando começa a desfocar um pouco, o cérebro relaxa. E quando o cérebro relaxa, por incrível que pareça, vem a criatividade. Aí vem um monte de coisas menos focadas. KKKKK. Vamos lá. Então, quando o cérebro está mais eficiente, ele economiza tempo, diminui a procrastinação e aumenta a qualidade, certo? Vamos para a última parte rapidão dessa live class. Como transformar a rotina numa fábrica de milagres. Essa terceira parte é super importante. Terceira parte da live class, como transformar a sua rotina
num verdadeiro potencializador de milagres. E a primeira coisa que você tem que fazer é parar de encarar as coisas que são rotineiras como obrigação. Quando você pensa na obrigação, você coloca aquilo na necessidade, no ter que fazer, na falta. E aí você começa a entrar, no seu cérebro começa a entrar num modo diferente de operação. Ele não mais relaxa, ele presta atenção. Aí vira o que a Ana falou, a obrigação de fazer. Ai, mas que saco, o esforço de ter que ir para academia. Não pensa, só coloca, organiza a estrutura e vai. Foque no porquê você está fazendo e não no que você está fazendo. Você está fazendo academia, eu, Miranda, faço. Por que eu, Miranda, faço academia? Vai. Ah, para ter esse corpão lindo, para ficar mais saudável, foi tudo isso que eu falei para vocês. Sim, mas principalmente para eu chegar aos meus 80 anos sem precisar depender de alguém para limpar meu bumbum. Eu tenho uma necessidade incrível de independência. Marco Pucci, numerologia, astrologia e todas as ias possíveis explicam isso. Então, eu não me permitiria isso. E vem lá da minha avó materna. Segundo a minha mãe, eu sou cuspida e escarrada da minha avó materna, uma necessidade imensa de independência. Então, por isso eu faço academia. Quando eu não tô com vontade de disputa, né? Parei de escrever, tá na hora, queria descansar, agora tá chovendo, gostoso pra assistir minha série, pra assistir um filme, não sei o que lá. Não. Assista depois. Esse é um combinado inegociável comigo. Zen, pensa para Paris Saint-Germain que virar um filme. Já vou ler pela 3ª vez. Pra ficar com esse braço. A Paty falou do braço aquela vez, né? É um bração. E olha que já foi bem maior. Eu tô, claro, com menos massa magra, né? Obviamente. Independência é tudo pra mim. E na minha idade, então... Ana, eu nunca vou esquecer aquela conversa que nós tivemos no Capulo. E eu espero que você também não esqueça. E coincidentemente eu pensei nela ontem. Lembra da nossa conversa, nosso combinado? Se a independência, nossa, minha ou sua, em algum momento, não fosse 100% de a gente levar a outra para a Suíça, tá de pé, hein? Eu não esqueci aquilo. Eu tinha bebido um Negroni, mas era um só, então. Um Negroni não faz nem cócega nessa pessoa aqui. Nesse 1,60 m. Tu ia falar nisso? Meu Deus, gente. Eu pensei ontem nisso. Quando eu te vi entrando na live, eu disse, caraca. Aliás, eu pensei muito em você essa semana. Eu te mandei feliz aniversário no Instagram que você não viu. Eu vou. Essa vez não deu tempo, mas eu vou sim. Então, como fazer a rotina uma verdadeira fábrica de milagres? Pare de encarar as coisas rotineiras como obrigação. Perceba o resultado a longo prazo. Entenda que o simples é milagroso, mas o simples tem uma única exigência. Ele precisa ser consistente. Ele precisa entrar na sua rotina. Foque no porquê você está fazendo aquilo, não no o que está sendo feito. Tem até um livro chamado Why, que é porquê em inglês, que diz exatamente isso. Então, por que você faz as coisas? E crie momentos prazerosos no meio da sua rotina enfadonha. Como? Enquanto você lava a louça, ouça um podcast, ouça uma live class minha, ouça coisas que você gosta. Tá dirigindo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, coloca aquela aula obrigatória que você tem que fazer, ou seja, sempre misture um pouquinho. Eu adoro da felicidade, do que é prazeroso com o que é enfadonho. Eu adoro tomar banho com vela aromática, por exemplo. Apago tudo e deixo só a vela. Aumenta a minha percepção sensorial. Aliás, eu tenho vários rituais de percepção sensorial. Acho que é por isso que eu gosto tanto da chuva. A chuva é a única coisa, se você parar para pensar, que de fato estimula todos os nossos sentidos. Audição, olfato, paladar, qual mais? Tato. Qual que faltou? Enfim, todos eles você sabe. Uma coisa que eu faço também na minha rotina é colocar um café da tarde ou um jantar por semana. Ou os dois, eu tomo um café da tarde por semana e um jantar por semana. Porque isso é a coisa que eu mais gosto de fazer. Uma massagem, amo. Coisas que eu gosto de verdade de fazer. Então eu já penso assim, nossa, amanhã tem massagem, ai que delícia, tereré, tereré, diminui. Use o óleo de coco, não tinha colocado na minha cola, mas Patrícia, Pimenta está aqui. Para quem não sabe,
use a sua criatividade com óleo de coco e leia Paris Saint-Exupéry. Óleo de coco desliza bem, não dá alergia, hidrata, tem cheirinho bom e tem gosto bom. Se você não entendeu até aqui, você precisa ler Paris Saint-Exupéry. Também gosto da Chuva Amo Tempestade, adoro. Tempestade eu tenho um pouquinho de receio, sou bem medrosa, mas enfim. Dê pausas entre o que é cansativo para o seu cérebro, porque o seu cérebro consome 30% da sua energia corporal. É o nosso órgão que mais consome energia. Então, se você está trabalhando nele o tempo todo e você não der esse descanso, em algum momento vai dar algum problema. Você vai precisar parar. E aí a pausa muito maior, porque você está tão cansada que a pausa tem que ser maior, o seu cérebro entra no mínimo. Então não esteja o tempo todo no máximo, nem o tempo todo no mínimo. Vai indo no despacito, entendeu? Aqui eu coloquei meditação. Gente, medite, mas ao contrário do que você imagina que meditação é zerar os pensamentos da sua mente, não é isso. Meditar é observar. Observar. Meditar não é foco. A palavra meditação em sânscrito é dhyana. E dhya significa foco. Na significa ausência. Então, é a ausência de foco. Para com essa história de mindfulness. Isso daí aumenta a ação do seu córtex cerebral e faz com que você preste atenção. Meditar é observar sem julgar, sem prestar atenção. E lembre-se, é melhor que você faça 5 minutos de meditação por dia do que 1 hora por semana. Consistência. Pequenices diárias é o que fazem uma existência extraordinária, já dizia Bachar. Mate a criança infantil. Ui, cuidado agora que eu posso ser presa. Ou pelo menos cancelada. A criança infantil é aquela criança que não cresceu. É aquela criança que precisa de estímulo o tempo todo, não faz o que não gosta. Não, se eu não vou fazer. Terceiriza tudo. Não, essa criança infantil está destruindo a sua vida, os seus resultados. Está destruindo a sua alegria, a sua felicidade de vida. Por incrível que pareça. Por quê? Porque para ser feliz na vida adulta, precisa assumir a sua vida adulta. Divirta-se, faça o que você gosta, mas sempre do ponto de vista adulto. Quanto mais eu elimino a criança infantil da minha vida, mais fácil a minha vida tem ficado. Complica um pouco para as pessoas que ainda estão na criança, mas aí é uma escolha delas, né? Não minha. Eu ainda sou responsável pela minha vida, não pela vida alheia. Alimente a criança criativa. Nossa, aqui acabou, né? E uma coisa que eu quero dizer pra você, não ouça os conselhos de quem faz menos do que você. Não ouça conselhos de pessoas que têm menos resultado que você. Não ouça. Menos exercício, menos alimentação saudável, menos sono, menos resultado de vida, menos dinheiro, menos admiração naquilo que são, naquilo que fazem, menos valores inegociáveis. Não ouça. Aliás, se puder, nem relacione-se com elas. Nós somos medidos pelos mais medíocres daqueles que nós nos relacionamos. E nós nos tornamos isso. O pior é isso. Não é só sermos medidos, porque a medida é do outro. E o outro é irrelevante ainda que você não exista sem que o outro exista, certo? Mas o problema é que você se torna essa média. Pelo menos até que você leia, seja um assunto que você transcenda. Quando você ler este livro, você vai ver que isso é uma bobagem. Mas até lá, você se torna uma média. E eu quero terminar essa live class com um grande conselho para você. Um grande conselho. Aliás, não é um conselho. Eu quero terminar essa live class com uma grande constatação. Para você refletir a respeito. Porque ela vai parecer um pouco estranha no início, mas depois vai fazer sentido. A vida não é divertida, caro animalzinho irracional. Isso aqui não é positivo, não é muito bom. Acontece que tem pontos positivos, tem coisas boas também. Mas não é diversão. Então não tente colocar a sua criança ferida no lugar, porque não vai dar certo. A vida adulta não é divertida. Simples assim.
Quando você entende isso, você para de lutar e buscar esse estímulo de diversão, esse estímulo de intensidade, tudo isso, e você passa a operar no seu ponto de vista adulto. Gostei do conselho, Paty. Vou fazer mais um print. Peraí, deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Falei. O crescimento dói sempre, né? Sempre dói. Mas dói por quê? Porque a gente resiste. A dor é a resistência. Foi. 3, 2, 1, print. Não consegui. Sim, eu fechei a live, não consegui, tu viu? Acho que agora foi. Também se não foi, vai ficar sem. Gente, muito obrigada por vocês terem estado aqui. Obrigada por quem interagiu. Vocês viram que toda vez que alguém manda várias conversinhas entre vocês, o número de pessoas aumenta. Eu não acredito muito nesse número aqui do Instagram, não. Eu acho que ele é irreal. Porque tem gente que eu tenho certeza que tá por aqui, às vezes ele baixa do que deveria, então não é um número que me convença. Mas enfim, é o jogo, vamos jogar. Obrigada por vocês estarem aqui. Quem quiser adquirir os meus livros é só me chamar no direct. O que mais? Se você tiver interesse em algum conceito, algum contexto, alguma palavra, alguma noção que você queira ver o olhar da Miranda sobre, é só comentar aqui embaixo nos comentários. E eu vejo vocês na próxima, certo? Bença mãe, bença pai. Eu aceito os milagres em minha vida. Fui!